Mas vamos lá, pessoal, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. O Flamengo treinou na manhã dessa quarta-feira e foi literalmente na manhã, o treino marcado para 7h30 da manhã, e daqui a pouco, por volta de 12h30, 1h da tarde, o Flamengo embarca para a Venezuela, uma viagem extremamente desgastante. Eu acho, inclusive, que o maior adversário do Flamengo nessa estreia da Libertadores será justamente a logística do que propriamente o Deportivo Táchira, que é um adversário bem tranquilo, se a gente levar em consideração o nível técnico da equipe venezuelana. Mas o Flamengo não terá jogadores importantes, como eu falei na minha introdução aí. O Wesley, Gonzalo Plata, Gerson tá fora também, Arrascaeta e Danilo. São 5 desfalques extremamente importantes na estreia da competição sul-americana. O que aconteceu? A gente trouxe essa informação primeiramente nas nossas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande. Inclusive eu sempre peço para vocês me seguirem nessas redes sociais, porque lá onde eu publico tudo primeiro para depois gravar o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. E a gente trouxe a informação. Gerson fora, foi a primeira informação que a gente trouxe, porque a gente teve acesso à listagem e o nome do Gerson não estava para poder embarcar. E aí, minutos depois, uma pessoa me chama e fala: Vene, eu vi que você publicou do Gerson aí, mas eu tenho uma informação aqui para você, pode confiar, o Wesley e Gonzalo Plata estão fora. Eu falei: ué, por quê? O que aconteceu? Se machucaram no treino? Não, apresentaram desgaste físico durante a data FIFA. E aí publicamos essa informação também nas outras redes sociais. E aí, cerca de, minutos depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa informação e dizendo que Plata, além do desgaste físico, ele também apresentou febre e por conta disso não vai viajar com a delegação rubro-negra. Já o Wesley, desgaste físico, então a comissão técnica optou por não forçar. Lembrando, esse desgaste físico são oriundos da data FIFA e o Flamengo deixou isso muito bem claro em seu comunicado oficial, em seu boletim médico. E sobre Gerson, Arrascaeta e Danilo, o Flamengo apenas mencionou que os 3 seguem o trabalho de recuperação, a ver se ficarão à disposição para o jogo contra o Vitória no final de semana. Não sei se ficarão, e se eles ficarem à disposição, eles terão que viajar para se encontrar com a delegação já em Salvador, porque a delegação vai para a Venezuela e da Venezuela vai direto para Salvador para esse duelo com o Vitória, que é no domingo. Lembrando que o Flamengo em 10 dias tem 4 jogos, sendo 3 fora de casa: Deportivo Táchira, Vitória, aí depois tem um jogo em casa e depois o Grêmio fora de casa novamente. Então, Flamengo sofrendo com a data FIFA fazendo um estrago no Flamengo, porque querendo ou não, são jogadores extremamente importantes para o técnico Felipe Luiz. E eu acho também, gente, se a gente for parar e analisar, eu acho que é um importante recado que de fato o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, porque o Flamengo não iria, entre aspas, não forçar o Wesley Plata, tendo em vista que é uma estreia na Libertadores, se não estivesse pensando no Campeonato Brasileiro. Agora eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham? Quem tem que ser titular, qual é o time titular que vocês colocariam? Eu estou a caminho do SBT nesse momento, lá a gente vai comentar isso. Eu vou ser bem sincero, cara, sem Gonzalo Plata, sem Arrascaeta e sem Gerson, difícil, tendo em vista que o Michael fez uma partida bem fraquinha no duelo com o Internacional. O Luiz Araújo não foi bem também, inclusive o Luiz Araújo, não sei se vocês concordam comigo, ele tende a render muito mais quando ele entra no segundo tempo. Óbvio, é um jogador que tem a parte física muito boa, porque é um jogador extremamente rápido, e quando você entra durante o jogo, você pega o adversário mais desgastado, digamos assim. E eu acho que o perfil do Luiz Araújo é de fato render muito mais no segundo tempo. E eu não estou aqui criticando o jogador não, muito pelo contrário. É um jogador extremamente importante. Inclusive vou contar uma curiosidade: a camisa de manga longa que eu peguei, número 7, tá? Número 7, porque eu gosto do Luiz Araújo e faltava esse número, e eu também gosto do 7. Você já sabe que eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo também. Então, pessoal, estou a caminho da SBT. O Flamengo, só uma atualização envolvendo o jogo contra o Vasco em São Januário.
O Flamengo, repito, mantém o discurso, não é contra o jogo São Januário, apenas quer que o BEP, a Polícia Militar, garanta a segurança dos seus torcedores e também da delegação rubro-negra, tendo em vista que no último duelo, Flamengo e Vasco e Flamengo em São Januário, vocês se recordam que deu, e eu estava lá em 2017, vitória do Flamengo de 1-0, gol do Everton Ribeiro, pau quebrou, de fato a gente viu muitas cenas lamentáveis. Então o Flamengo só pede a segurança, só exige a segurança, não é contra jogo em São Januário. O Flamengo é contra a torcida única, inclusive aquele discurso do Pedrinho, para quem não sabe, para nossa audiência aí rotativa, o Pedrinho disse que queria mandar o jogo em São Januário, mesmo que fosse com torcida única. Achei uma bola fora do presidente Pedrinho falar isso, porque torcida única, repito, é o fim do futebol. A gente aqui do futebol carioca, a gente tira a onda com os paulistas, porque a gente tem ainda torcida mista, 50-50 no Maracanã. Em São Paulo é só torcida única, o que é feio demais para o futebol. Acho isso terrível. Então o Flamengo não é contra. E o BEP também não vai aceitar a torcida única, pelo contrário, vai ter reunião ainda. Jogo, lembrando que é marcado para o dia 19 de abril, 6h30, é um sábado, 6h30 da noite. Sobre Pedro, antes que me perguntem, o Pedro também não viaja com a delegação para essa estreia na Libertadores, está sendo preparado para o mês de abril aí para ele retornar aos gramados. Para as informações, Jorge Jesus e CBF, até o momento sem novidade. O que eu sei é, o Jorge Jesus está apenas esperando o telefone dele tocar. Não vou pegar o telefone aqui porque está sendo utilizado para gravar esse vídeo, mas o telefone tocando, ele aceita na hora. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele não tem interesse de renovar com a Al Hilal. O contrato dele vai até agora, o meio do ano, após o Super Mundial. Ele gostaria de terminar o contrato dele. Pelo que eu sei, ele não vai pedir para sair antes do término do contrato. Acho uma falta de respeito. Ele quer também comandar a equipe no Mundial. Então, o Jorge Jesus está apenas esperando. E pelo que eu sei, membros da comissão técnica dele também estão super animados com a possível ida para a seleção brasileira. Todos aceitariam esse projeto. Então é só o telefone tocar que o Jorge Jesus aceita. O telefone dele vai tocar? Não tem como eu garantir. Eu sei que a CBF está em busca de um treinador. Vários estão na mira. O Ancelotti ainda é um sonho aí do presidente Edinaldo Rodrigues. Tem o Jorge Jesus, tem o Abel Ferreira, tem até mesmo o Arthur Jorge, que fez sucesso comandando o Botafogo aqui no Brasil na temporada passada. Então fica aí a atualização sobre esse assunto. Muita gente me perguntando, nós aqui atualizando. Vamos falar agora de BAP contra peruano e BAP na justiça. E saiu a decisão do processo de BAP, presidente do Flamengo, contra peruano, ex-conselheiro do clube, por conta de declarações homofóbicas. Peruano terá que comparecer em juízo e também proibição de se aproximar perto do BAP, bloqueio de rede social e tornozeleira eletrônica. Aqui está a decisão completa. Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como comparecer a todos os atos do processo. Proibição de se aproximar e manter contato com a vítima e as testemunhas, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação durante o curso da ação penal. Bloqueio das redes sociais do Instagram dele, do peruano, e também do YouTube, bem como a proibição de criação de novas contas pelo prazo de 30 dias. E outra, monitoração eletrônica. Intime-se o acusado do mandado, deverá constar também a intimação do réu para comparecer em 24 horas para a colocação de tornozeleira eletrônica no núcleo de atendimento de monitoração eletrônica. Rapaz, mas após sair essa decisão, o peruano postou em suas redes sociais que ele está em Orlando, lá nos Estados Unidos, segundo ele, curtindo as férias. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas fica aí o resultado. Porque assim, gente, você pode achar que é brincadeira, mas homofobia não é brincadeira, é algo muito sério, muito sério. E eu acho que o BAP, presidente do Flamengo, está certo sim, e ir até a última instância, digamos assim, para ter justiça. Vamos lá, galera. Compromisso com a igualdade. BAP sugere emenda antirracista ao Estatuto do Flamengo. A proposta foi enviada ao Conselho Deliberativo para análise e votação. O presidente do Flamengo, BAP, encaminhou ontem, no caso, dia 31 de março,
ao Conselho Deliberativo e também ao presidente, obviamente, que é o Ricardo Lomba, uma proposta de alteração do Estatuto Social do clube. A emenda que integra o plano de governo de sua candidatura à presidência reforça o compromisso do Flamengo no combate ao racismo estrutural e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A proposta considera os seguintes pontos, prestem atenção, galera, isso é importante. O racismo, além de violar os direitos humanos, é crime inafiançável e imprescritível, conforme a Constituição brasileira. Mesmo sendo crime, o racismo segue enraizado na sociedade brasileira e não pode ser visto como algo isolado, é fruto de estruturas que mantêm práticas discriminatórias. Não há democracia real com desigualdade racial. O respeito à diversidade faz parte da história e dos valores do Flamengo. Por sua grandeza e alcance, o Flamengo tem a responsabilidade de ser agente de transformação social, ajudando a combater a discriminação e influenciar positivamente gerações atuais e futuras. Como parte de um compromisso crescente com a promoção da diversidade e o combate ao racismo, o Flamengo propôs essas emendas aí ao estatuto que fortalecem a atuação do clube como agente de transformação social. A proposta da emenda estatutária foi encaminhada à presidência do Conselho Deliberativo para que seja analisada e submetida à votação no Conselho. Eu tenho certeza que será submetida à votação e eu tenho certeza que será aprovado, porque isso aqui é extremamente importante. Um clube como o Flamengo precisa, como que eu posso dizer, liderar movimentos como esses aqui que a gente está vendo de antirracismo. Inclusive está começando a Sul-Americana, está começando a Conmebol e a gente vê, infelizmente, muitos atos de racismo ainda, sobretudo em cima de jogadores brasileiros quando eles vão jogar fora do Brasil. Infelizmente lá parece normal, mas não é normal. É racismo, racismo é crime. Tá certo o Flamengo em fazer essa ação aí, mudar o estatuto do Conselho Deliberativo. Para finalizar nosso vídeo, galera, apurações sobre setor leste superior do Maracanã fechado contra o Internacional e também valor de ingresso nos jogos do Flamengo. Trouxe lá no meu Twitter e também no meu Instagram. Sobre o setor fechado, a diretoria e o presidente BAP, todos entendem que a operação no Maracanã é muito cara e que o estádio seria mais rentável se tivesse uma melhor gestão, algo que eles estão tentando fazer. Os setores foram disponíveis para venda de acordo com a demanda. O setor sul não tinha sido esgotado e, por isso, leste superior não foi aberto. Mesmo assim, o público foi o mesmo da estreia no Brasileirão do ano passado, ou seja, não é uma questão de preço na visão da diretoria. Em relação ao valor de ingresso do Flamengo ser mais barato ou caro, o valor aumentou, mas a diretoria fez levantamento e viu que outros clubes cobraram valores maiores ainda nessa primeira rodada do Brasileirão. O Flamengo, comprometido, comprou uma carga de ingressos quando for visitante para botar à venda em seu site e facilitar a vida do torcedor. No duelo com o Vitória, já nesse domingo, o Leão decidiu por dois caminhos: o preço de R$200 por ingresso e não ter meia entrada no setor visitante, ou seja, o Flamengo vai vender por R$200 e não vai cobrar taxa de conveniência. Por outro lado, o Flamengo vai adotar o princípio da reciprocidade, que é cobrar no Maracanã o que o clube mandante cobrou quando mandou o jogo, obviamente. Vai ser assim daqui para frente. Então, essas são as informações do momento. O Flamengo treina nessa quarta-feira, 7h30 da manhã, tá? Viaja à tarde para a Venezuela para a estreia na Libertadores nessa quinta-feira diante do Deportivo Táchira. Fica a dúvida, como eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-noite, inclusive eu agora vou assistir ao jogo do Fluminense na telinha do SBT com narração do Thiago Leifert, reportagem de André Galvão, um abraço para eles. Não tem como eu saber se o Gerson vai viajar, após esse treino nós saberemos. Flamengo tem desfalques importantes para a estreia na Libertadores, Gerson segue fora. O Flamengo inicia sua caminhada na Libertadores nesta quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, mas terá baixas importantes no elenco. O lateral direito Wesley, o atacante Plata e o meio-campista Gerson estão fora da estreia, o que altera o planejamento da equipe. Mesmo com os desfalques, o Mengão chega para o confronto como grande favorito e determinado a começar a competição com vitória. Wesley e Plata fora por desgaste físico e problemas médicos. Os torcedores esperavam ver Wesley e Plata em campo, mas ambos foram vetados pelo departamento médico do Flamengo. O clube informou que os dois jogadores apresentaram desgaste físico acentuado após a data FIFA e não têm condições de atuar nesta quinta-feira.
Após a data FIFA, Plata apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo departamento médico. Wesley apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a data FIFA de março. O departamento médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela. Wesley atuou nas 2 partidas da seleção brasileira, entrando no segundo tempo contra a Colômbia e jogando os 90 minutos contra a Argentina. Já Plata foi titular nas 2 partidas do Equador, sendo substituído apenas nos acréscimos da vitória sobre a Venezuela e jogando os 90 minutos contra o Chile. Gerson ainda sente dores e também desfalca o time. Se Wesley e Plata já eram dúvidas, Gerson praticamente não tinha chances de entrar em campo. O Coringa, que relatou dores na coxa esquerda enquanto estava com a seleção brasileira, não participou das atividades normais com o grupo nesta semana e seguirá em recuperação. O Flamengo adota precaução para evitar um problema mais sério e, por isso, o jogador não embarca para a Venezuela. Já Danilo e Arrascaeta, que seguem tratamento para lesões na coxa direita, estão no processo final de recuperação. A expectativa é que os dois fiquem à disposição para o segundo jogo da Libertadores, no dia 9 de abril, contra o Central Córdoba, no Maracanã. Pedro também tem chances de voltar nessa partida, o que reforçaria ainda mais o poder de fogo do Mengão. Viagem longa e logística desgastante. O Flamengo não terá apenas os desfalques como obstáculo. A logística da viagem é cansativa e desgastante, o que pode impactar a equipe dentro de campo. A delegação rubro-negra enfrentará mais de 6 horas de voo até Santo Domingo, seguido de uma viagem de ônibus de mais 1 hora até São Cristóbal, onde será realizado o jogo. Mesmo com todas as dificuldades, o Flamengo sabe da importância de começar a Libertadores com o pé direito. A fase de grupos não permite vacilos, e o objetivo é claro, buscar o topo da tabela desde o primeiro jogo. Agora, resta à nação esperar para ver quem Dorival Júnior escolherá para suprir essas ausências e como o Mengão vai se comportar na estreia da competição mais importante do continente. Mesmo com desfalques, a camisa pesa, e o Flamengo segue forte na busca pelo Tetra da América.